Fala galera, nesse vídeo aqui nós vamos dar continuidade sobre o assunto, né, de como que você faz para operar aqui utilizando o calendário econômico na prática. E para aquele vídeo não ficar muito longo, eu deixei alguns aspectos tão importantes quanto aqueles anteriores para esse vídeo, né? Então, se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma pausada aqui e assiste o vídeo anterior, porque senão você vai ficar perdido, não vai entender completamente do que eu estou falando aqui. Então, vê o vídeo anterior, volta para cá, que aí você vai ter o aspecto completo, né? Todos os fatores importantes que você tem que aprender para operar aqui utilizando as notícias, o calendário econômico e tudo mais. Então, sobre um aspecto que ficou faltando, importantíssimo, sobre o calendário econômico, que você tem que estar ciente que o mercado funciona em 3 horários. Para nós ele é 24 horas por dia. Por quê? Porque você tem o mercado asiático, o mercado europeu e o americano. O asiático funciona no período da noite aqui para nós, né? Depois das 8 da noite. O europeu vai pegar a madrugada ali e a manhã, né? A parte da manhã. E o americano funciona tanto no período do final da manhã para nós, quanto no período da tarde. Então isso explica, por exemplo, se nós pegarmos aqui o movimento de ontem, né, aqui do euro-USD. Então, no momento da notícia que nós estávamos falando ontem, o euro subiu, né, se valorizou aqui e logo ele começou a descer de novo. Por quê? Porque aí fechou o mercado europeu, né, e começou o mercado apenas americano. Então ele fez essa correção. E você vai ver um movimento contrário aqui na Libra, que foi a Libra caiu, né, com aquela notícia de ontem, e depois ela começou a corrigir, porque fechou o mercado europeu e no mercado americano ela começou a corrigir. Então, por que isso é relevante para nós aqui que vamos operar? Porque cada horário de mercado tem o seu clima. Pode ser, que nem aconteceu hoje, por exemplo, que durante o mercado asiático o clima seja contrário ao risco, né? Já no mercado europeu o clima foi a favor do risco. Então, você vai ter climas diferentes nos diferentes horários do mercado. Você tem que estar ciente disso. Por exemplo, se o mercado for a favor do risco, você vai favorecer os ativos mais arriscados, né? Como as ações, por exemplo. Já se você tiver num mercado contrário ao risco, você vai favorecer os ativos mais seguros, como o dólar, por exemplo. Então, é importante que você entenda essa diferenciação do clima do mercado e em qual mercado que você está trabalhando, se é no asiático, no europeu ou no americano. Então isso explica esses primeiros movimentos que eu quis mostrar aqui para vocês, né? Então vamos continuar. Então, pegando o exemplo de ontem, quem operou contrário à notícia pode ter se dado bem, lembrando que esse gráfico aqui é de 1 hora, né? São velas longas, então o movimento aqui são movimentos grandes. Então, aqui no GBP, você teve o dólar se valorizando em relação à Libra, mas depois corrigiu. No euro, você teve um movimento contrário. O euro se valorizou, né, ontem, e depois ele corrigiu. E hoje até caiu muito, mas já está voltando para o mesmo lugar. No CAD aqui, você teve a mesma coisa. Lá, ele teve um movimento de alta aqui na hora das notícias, depois ele corrigiu no mercado europeu e ficou se mantendo. Então agora nós vamos falar por que isso aconteceu, né? E principalmente, vocês percebam que eu fechei as minhas posições, né, que eu estava aberta ontem, e depois das notícias, mas não abri outras posições mais, não abri nem a favor e nem contra as notícias. E hoje nós tivemos uma série de notícias aqui no calendário econômico e muitas notícias favoráveis ao dólar, que você pode ver. Questões dos preços, que contribui para a inflação, a confiança do consumidor, vários aspectos aqui, os juros e tudo mais, muitas notícias positivas, e no entanto isso não teve reflexo aqui no nosso gráfico. Você acaba vendo aqui que o euro, que estava caindo, se recuperou, a Libra também se recuperou, e o CAD também se recuperou em relação ao dólar. Então quem operou a favor das notícias aqui, igual querem ensinar, se deu muito mal. Na verdade, o que está acontecendo, e você pode perceber em todos os gráficos, é uma lateralização do mercado aqui.
você vai perceber essa lateralização e muito provavelmente ela vai continuar amanhã, o mercado lateral. Então, por que nós estamos vendo essa situação acontecer? Por causa de outro fator importante que ficou faltando no vídeo anterior para a gente conversar, que eu também já tinha falado em um outro vídeo, que faz muito parte do mercado. Você operar aqui o mercado, analisando as notícias as confirmações dos dados econômicos aqui do dia, isso aqui é a mesma coisa que você dirigir um carro olhando só para o painel. Você está vendo ali a velocidade, você está vendo o seu volante, a marcha que você está usando, mas você não está vendo o caminho por onde você está passando, por onde você está indo. Então, não é assim que se opera utilizando as notícias. O que move o gráfico, quem move o gráfico que a gente está vendo, são as grandes instituições. E ninguém faz operação sem saber o que vai acontecer no futuro. Então, por que você está vendo um movimento lateralizado? Provavelmente vai vir amanhã também esse mesmo movimento lateralizado. Porque se você olhar no calendário econômico de amanhã, apesar do feriado lá na Austrália, você vai ver que tem algumas notícias aqui importantes, né, vendas de carros e tal, mas você vai ter amanhã a definição da política monetária do Banco Central do Canadá. É um fator importantíssimo. Declaração da taxa de juros, que eu sempre falo que é um dado importante. E quando você vê aqui esse relatório, quer dizer que provavelmente vai ter alguém que vai falar, vai ter alguém que vai dar alguma declaração sobre isso, né, que vai dar alguma explicação mais aprofundada sobre isso. E aí o que você vai ter também amanhã, mais no final da tarde? Você vai ter a taxa de juros dos Estados Unidos também, a mesma coisa, a declaração da taxa de juros é a declaração aqui do FOM, do FONC, né, que é do lado do Banco Central dos Estados Unidos. Então, você tem a coletiva de imprensa também do FONC. Então, você vai ter que estar antenado nisso. Essa coletiva você vai ter que procurar o que eles falaram. Leia, procure o que eles falaram, o que foi descrito aqui, quais são os planos. Por quê? Nenhuma grande instituição vai fazer a loucura de abrir uma posição grande hoje, sabendo que tem esses eventos amanhã, sabendo o que pode ser dito amanhã. Então, amanhã, o Banco Central dos Estados Unidos pode surpreender o mercado, assim como o Banco Central do Canadá pode surpreender, e todo mundo se dá mal. Então, por isso que você está vendo o mercado lateralizado hoje, e você provavelmente vai ver ele lateralizado da mesma forma amanhã, porque estão todo mundo esperando uma definição dos bancos centrais para entender o que vai acontecer no futuro e planejar aonde vai ser melhor abrir as suas posições, além do próprio clima do mercado no dia de amanhã. Então, todos esses fatores são importantes. É por isso que você não pode operar sabendo só o que acontecerá hoje e o que aconteceu hoje. Você tem que operar sabendo o que vai acontecer na semana inteira. Então, amanhã tem dados importantes, mas no restante da semana também tem dados importantes e você tem que saber quais que são as relevâncias desses dados e o que eles podem impactar. Mas amanhã já tem o dado, provavelmente o dado mais importante aqui do calendário econômico, que é a definição da taxa de juros, e vai ter as declarações aqui do pessoal dos bancos centrais. Então você tem que estar ligado nisso, tem que estar antenado nisso, e essa é a razão pela qual o mercado não se decidiu ainda, e você se você está operando aí de forma às cegas, você tem muita chance de se dar mal, porque não tem como tirar nenhuma conclusão até que esses dados sejam confirmados e até que as políticas sejam explicadas, né? Então fica aí mais alguns aspectos que você tem que levar em consideração, né? Os horários dos mercados, né? A diferenciação do mercado asiático, do mercado europeu e do mercado americano, e como que você opera olhando para frente. Você tem que estar ciente de tudo que tem à sua frente. Se você tivesse operado com base nas notícias de ontem, você teria se dado mal. Com base nas notícias de hoje, você também teria se dado mal. E continuaria se dando mal amanhã, operando às cegas, se você não soubesse o que iria acontecer no futuro, né, nos próximos dias. Então, fica aí essa dica para todo mundo. Fica aí mais essa explicação, né, para todo mundo sobre como você tem que ter atenção aqui, cuidado, né,
que amanhã é um dia muito importante para o mercado internacional aí, então vamos todo mundo ter atenção, vamos todo mundo estudar e ler o que vai ser dito para aí sim tomar decisões corretas, baseadas em aspectos fundamentais, né, em aspectos relevantes para as economias. Espero que tenham gostado do vídeo. Hoje esse vídeo é um pouco mais curto, né, porque nós já fizemos um apanhado geral no vídeo anterior, mas eu espero que tenha ficado claro aí para vocês esse movimento do mercado, né, esse movimento que deu ontem, que deu hoje, mostrando que operar simplesmente pelo valor das notícias não funciona, não é assim, não é tão simples, e mostrando também o motivo dessa lateralização que está ocorrendo, né, e por que ela vai ocorrer até amanhã provavelmente. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês aí, que tenha dado para entender todos os aspectos mais básicos e mais importantes. Existe muita coisa ainda que interfere aqui no funcionamento do mercado, né, no movimento do mercado, mas nós vamos fazer mais vídeos também para lidar, né, para cobrir esses outros aspectos, mas por enquanto é isso. Espero que tenham conseguido abrir a cabeça para as novas perspectivas e entendido que o mercado não é tão simples quanto tentam te vender, né? Não é tão simples quanto tentam te mostrar que é só você traçar retas aqui que vai dar tudo certo. Não é assim que funciona, as grandes instituições não fazem isso. Ninguém é louco de operar, de abrir posições, comprar e vender sem saber o porquê que está fazendo isso, né? Então as instituições, elas operam e elas fazem transações apenas imaginando ter lucro, e para ter lucro elas têm que saber se elas estão fazendo uma decisão correta, se tem base naquela decisão delas. O valor, o preço que o ativo está, conforme eu disse nos vídeos anteriores, não é importante. Para as instituições o que importa é o valor, se aquilo vai valorizar ou desvalorizar. E eles têm a ciência disso com base nas políticas monetárias de cada país. Beleza, pessoal? Espero que gostem. Deixe aí o seu comentário, suas dúvidas, o seu like. Até o próximo vídeo e boas operações para todos.